Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Fernando e na aula de hoje de Linux nós iremos estudar todo o sistema de diretórios para que possamos entender e possamos administrar melhor o nosso sistema Linux Mint. Vamos lá? Bom pessoal, então agora a gente vai estudar dentro do nosso sistema Linux toda a parte de estrutura de diretórios para você poder conhecer a fundo como funciona na verdade o sistema Linux, certo? Então, para nós iniciarmos a nossa exploração aqui dentro do sistema, o nosso tour, tá? Você vai clicar aqui embaixo, ó, no gerenciador de arquivos, nessa pastinha aqui, ó. Esse gerenciador de arquivos, tá? Ele é exclusivo do sistema Linux, ele se chama Nautilus, tá? Ele é muito utilizado em várias distribuições, tá? Ele tem uma performance muito boa para abertura de arquivo, ele é bem intuitivo, tá? Na parte de painéis, barra de endereços, tá? E visualização de diretórios, tá? De pastas, tá? Se o seu gerenciador de arquivos estiver nesse formato, tá? É só você clicar nesse botãozinho aqui, ó, que é alternar a entrada da localização, tá? Ele vai mostrar a barra de endereço. Ela vai ser essencial para nós podermos aí navegar dentro do sistema, tá? Então o primeiro diretório que nós iremos estudar, tá, é o diretório raiz do sistema, tá? Que ele é representado somente por essa barra aqui, ó, certo? Então coloquem a barra e apliquem Enter, tá? Dentro do diretório raiz do sistema Linux é onde inicia-se toda a árvore de diretórios do sistema, ou seja, toda a organização do sistema, tá? Ele é o diretório principal. No sistema Windows, ele equivale ao disco local C dois pontos, tá? Ou drive C dois pontos, tudo bem? Mas no Linux, tá? Os drives, tá? Os dispositivos de leitura e armazenamento, eles não são identificados por letras. Tudo no Linux é identificado como diretório, é tido como pasta, tudo bem? Então esse aqui é o diretório raiz, o diretório principal do sistema Linux. Então vamos agora acessar o diretório bin. O diretório bin, tá, é onde se concentram todos os arquivos binários do sistema, ou seja, os arquivos que são executáveis, tá? São os programas, os comandos que existem no sistema. Então se você abrir o terminal de comandos e você for aplicar, por exemplo, o comando cat, tá, ou o comando cp, tá, esses comandos eles já estão alocados nessa pasta e quando você chama esse comando através da linha, tá, eles executam e fazem a determinada tarefa que você, tá, pediu para executar lá no terminal, tá? Então esse diretório, que é o diretório bin, armazena os arquivos binários do sistema, tá? Voltamos lá para o diretório raiz, tá? O próximo diretório que nós vamos acessar é o diretório boot. O diretório boot é um diretório de extrema importância. Por quê? Tá? Ele armazena nada mais nada menos do que o kernel do sistema. E o que é o kernel do sistema Linux? É o coração do sistema, tá? Toda a distribuição Linux, ela origina desse kernel, tá? O kernel ele é desenvolvido pela comunidade Linux e enviado para o Linus Torvald, que nada mais foi que o criador do sistema em 1991, para que ele aprove e o Linux possa ser, tá, distribuído na internet, certo? Então esse diretório tem extrema importância no sistema, tá? Usuários que não têm experiência no sistema, tá? É melhor não acessar esse diretório para não excluir nenhum arquivo, senão vai acabar danificando a estrutura do sistema, tá? Então aqui dentro do diretório boot é onde fica armazenado o kernel, o coração do sistema Linux. Voltamos aqui para o diretório raiz. Vamos agora explorar o diretório dev. Tá? O diretório dev, ele armazena os dispositivos, tá, conectados ao computador, tá, que são reconhecidos pelo sistema. Então, por exemplo, se eu instalar um HD SSD na minha máquina, tá, ela vai aparecer dentro dessa pastinha, ela será armazenada dentro dessa pasta, tá? Se eu instalar, por exemplo, um drive de DVD, ele aparecerá dentro dessa pasta aqui, ó. Como eu tenho um drive de DVD no meu computador,
ele já aparece aqui, ele cria um atalho para esse dispositivo, tá? Então todos os dispositivos que são conectados, tá, ao meu computador, eles aparecem dentro dessa pasta, que é a pasta dev, tá? Então nós temos aqui uma pasta para CPU, tá? Uma pasta para USB, certo? Então tudo fica armazenado dentro da pasta dev, tá? Que é conectado ao computador. Vamos agora acessar o diretório etc. Tá? O diretório etc, ele armazena os arquivos de configuração do sistema, tá? Ou seja, no Windows, a estrutura do Windows, certo? A estrutura de configuração do Windows, na verdade, ela parte do registro do Windows. Qualquer alteração que você faça na estrutura do registro do Windows, tá? Você pode comprometer o sistema operacional. Tá? E no Linux não é diferente. Todos os arquivos de configuração do sistema do Linux, eles ficam dentro desse diretório, que é o diretório etc. Tá? Então nós temos aqui programas instalados, nós temos configurações de aplicativos, nós temos configuração de ambiente gráfico, navegadores, tá? Então muita coisa fica armazenada dentro desse diretório, tá? Também não é recomendável que um usuário sem experiência acesse esse diretório, porque ele pode danificar o sistema, tá? Ou comprometer algum programa que esteja instalado no sistema. Tudo bem? Vamos agora acessar o diretório Home. Tá? Esse diretório Home ele é bem interessante porque ele armazena as pastas dos usuários criados dentro do sistema Linux, certo? Então, por exemplo, ele funciona como se fosse a pasta Users, né, que existe dentro do Windows. Então, quando você cria um usuário no Windows, tá, esse usuário, o sistema ele cria uma pasta aqui dentro do diretório Home com o nome desse usuário, tá? E tudo que é armazenado nesse login desse usuário vem para essa pasta, tá? No momento eu só tenho o usuário Dharma aqui criado no sistema, tá? Se eu clicar aqui, ó, tá, ele vai ter área de trabalho, documentos, downloads, que são, tá, pastas padrão do sistema desse usuário aqui. Tudo bem? Então a pasta Home ela equivale à pasta de usuários, tá? As pastas de usuário ficam, quando você quiser saber quantos usuários você tem criado no sistema, você pode acessar a pasta Home, que ela mostra, tá, as pastas dos usuários criados dentro do sistema Linux. Vamos agora acessar a pasta média. A pasta média ela é bem interessante porque ela é uma pasta para montagem de dispositivos. O que seria montagem de dispositivos? Vamos fazer uma analogia, tá, em relação ao sistema Windows. No sistema Windows, o que torna o sistema Windows mais vulnerável? Você pega um pendrive, você conecta na USB e automaticamente esse pendrive já começa a executar. Tá? E se houver algum vírus dentro desse pendrive, esse vírus vai passar para o seu sistema e vai contaminar o sistema. Tá? No Linux isso não acontece. No Linux os dispositivos, tá, os programas, eles só são ativados à medida que você necessite. Tá? Tudo no Linux fica em estado de hibernação, vamos dizer assim. Então, por exemplo, se você conectar um pendrive no sistema Linux, tá, o que ele vai fazer? Primeiramente, ele vai pegar esse pendrive e ele vai armazenar, tá, temporariamente nesse diretório média aqui, tá? Não comprometendo o seu sistema operacional, mesmo porque o sistema Linux é muito difícil dele pegar um vírus, tá? A estrutura de vírus para o Windows é diferente da estrutura de vírus para Linux, tá? É muito difícil você encontrar um sistema Linux contaminado com algum tipo de vírus, mas já existe, tá? Então o diretório média ele armazena, tá, todas as mídias que são conectadas temporariamente, tá, no computador. Então, por exemplo, SD card, tá, um pendrive, uma câmera, tá, tudo isso fica armazenado no diretório média. Você desplugou, tá, desconectou o dispositivo, tá, o dispositivo vai sumir aqui do diretório média. Tudo bem? Vamos voltar aqui para o diretório raiz. E só uma observação, tá? Nas distribuições mais antigas, tá, nós não tínhamos o diretório média. Nós só contávamos com o diretório
MNT, que na verdade é uma abreviação da palavra mount, tá? Existe um comando no sistema Linux chamado mount que ele fazia a tarefa de montar o dispositivo. Então, antigamente, quando o Linux ele era voltado para operação em terminal, tá? Você conectava algum dispositivo, um disquete ou um CD-ROM, tá? Era necessário que você montasse esse dispositivo para que ele iniciasse o funcionamento no sistema, ou seja, o sistema pudesse reconhecê-lo para colocá-lo em funcionamento, tá? E essa montagem, ela era feita dentro desse diretório aqui, certo? Esse diretório ainda existe, por quê? Os usuários mais antigos que ainda quiserem utilizar o comando para fazer a montagem do dispositivo nessa pasta, tá? Ele pode utilizar, mas a pasta média, na verdade, ela substituiu a pasta MNT, tudo bem? Voltando aqui, vamos agora acessar o diretório USR, tá? O diretório USR, ele armazena grande parte dos programas instalados no sistema, tá? Então aqui nós temos aqui, ó, games, tá? Compartilhamentos, ó, são programas de gravação de CD, tá? Navegador, o próprio ambiente gráfico, tá? Então todos os programas, porque na verdade o que é o sistema operacional? O sistema operacional ele é um conjunto de programas, tá? É um kernel que possui um conjunto de programas, tá? E esses programas eles ficam armazenados dentro desse diretório aqui chamado USR, como se fosse aquela pasta do arquivos de programas do Windows, né? Então ela funciona da mesma maneira, tudo bem? Vamos para o diretório agora TMP, tá? Que nada mais é do que a abreviação de temp, tá? O que esse diretório faz, na verdade, tá? Esse diretório, tá? Ele armazena os arquivos temporários, tá? Que estão rodando no sistema. Então, quando você, por exemplo, você acessa o YouTube, você temporariamente faz o armazenamento daquele vídeo na sua máquina, tá? Aquele vídeo fica armazenado temporariamente enquanto você está assistindo o vídeo, tá? E para ele não ocupar espaço no seu HD, ele fica dentro dessa pasta para você poder assistir o vídeo até o fim. Quando você termina de assistir o vídeo, tá? Normalmente aquele vídeo é apagado dessa pasta, certo? Ou quando você está navegando na internet, tá? Também a internet faz armazenamentos temporários de arquivos dentro da pasta temp, tá? No sistema Windows essa pasta é chamada de Temporary Files, certo? Aqui é a pasta TMP. Então a pasta TMP ela é responsável por armazenar os arquivos temporários que estão rodando no sistema Linux. Para finalizar, nós vamos agora acessar o diretório var, tá? O diretório var ele é muito importante para quem trabalha na parte administrativa do sistema, para quem trabalha com a parte administrativa de redes com o sistema Linux. Por quê? Ele armazena todos os logs de serviços do sistema, tá? Os logs de serviços de rede, os logs de serviço de e-mail, tá? Os armazenamentos em cache, spool de impressão, backups, tá? Tudo isso é armazenado dentro da pasta var, tá? Um programa que é muito importante para o sistema Linux e também como software livre, tá? É o servidor web chamado Apache, tá? O Apache ele é um servidor web onde você pode montar um servidor de hospedagem de sites, você pode montar um servidor de arquivos, certo? Então você tem uma infinidade de serviços que você pode trabalhar com o Apache. E quando você instala e configura o Apache dentro do sistema Linux, tá? Ele cria uma pasta, tá? Denominada www aqui dentro desse diretório que é o diretório var, certo? Então esse diretório, na minha opinião, é um dos mais importantes para quem faz administração do sistema Linux, certo? Quem for fazer uma certificação dentro da área de software livre, né, são as certificações LP1, LP2, LP3, com certeza em algum momento você vai se deparar com esse diretório para você poder fazer algum tipo de trabalho ou no terminal ou até mesmo na interface gráfica do sistema, tudo bem? Bom pessoal, então esses são os diretórios principais do sistema Linux Mint, tá?
Espero que vocês tenham entendido como eles funcionam, cada item, como cada item é armazenado e organizado dentro do sistema, tá? Muito cuidado ao operar qualquer pasta, tá? Por conta de você apagar algum programa e você danificar o seu sistema. Aí você vai ter que instalar o sistema, ou às vezes até reparar o sistema, tá? E fica bem complicado para quem não tem uma experiência com instalação. Tudo bem? Então, espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima.